ele foi jogar no ataque. Ele não foi jogar como meio-campista. Tá? Ele não tinha o Luciano. A boa notícia é que o Luciano deve, não dá para cravar, mas muito provavelmente o Luciano volta contra o Internacional na quarta-feira. E aí o Daniel volta para a função dele. Eu acho que o Daniel Alves, nos últimos 2 meses, jogou mais vezes bem do que mal. Mas se a gente for comparar com vários outros jogadores, com Everton Ribeiro, com Gabigol, mesmo com Gerson, com o Rafael Veiga no Palmeiras, a gente vai ver que os jogadores importantes de outros clubes também estão oscilando. Porque não dá para jogar bem toda quarta-feira e todo domingo jogando 50 partidas desde agosto, 60 partidas desde agosto. Agora, precisa tirar o Daniel Alves, ou Cereto? Tem alguns questionamentos, às vezes, que mas não está rendendo bem no jogo, mas será que o reserva ia render melhor do que ele? Talvez pelas... Não, se ele não tiver... Mas se não tira, é porque certamente tem o respaldo da comissão técnica. Se ele estiver bem fisicamente, e o Diniz garante que ele está bem fisicamente, que ele suporta jogar os 90 minutos todos os jogos, e ele é fominha, ele não quer sair do time, é bom dizer também que foi o Daniel Alves que bancou a contratação do Diniz, né? O Diniz tem uma relação com o Daniel Alves. O Daniel Alves é o cara que tem a chave do vestiário. Também não é fácil se tirar o Daniel do time, né? E agora, se ele estiver bem fisicamente, não vejo alguém que de fato não está jogando bem, mas é o que disse o PVC. Já jogou bem, já não jogou bem, já jogou bem de novo. Os melhores momentos do São Paulo passaram pelos pés do Daniel Alves. E também pelos pés do Luciano, pelos pés do Brenner. Mas o Daniel Alves é o cara meio que... ele dá o ritmo para o time. Ele dá a temperatura para o time. Quando ele não está bem... Você lembra contra o Flamengo, por exemplo, os jogos pela Copa do Brasil? O Daniel Alves foi bem, foi muito bem. Em jogos importantes. Mas nesse momento não está jogando bem, não. Mas hoje jogou fora de posição, né? Hoje dá para dar um desconto porque ele jogou completamente fora de posição. Bom, tem outro personagem importante desse jogo, né, e da história recente do São Paulo, que é o Tietê, né? História recente, que eu digo, é recentíssima, né, gente? As últimas rodadas, porque teve aquela bronca do Fernando Diniz que repercutiu muito, né? Vamos ouvir o Tietê depois de ter feito o gol do empate. Felizmente a gente sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, a equipe do Atlético é muito bem armada, jogando ainda aqui no estádio que é bem difícil de jogar, a bola corre um pouco mais do que a grama normal. Acabamos tendo um erro ali, acho que coletivo, né, não só individual, e saímos atrás. O mais importante é a gente somar pontos nessa reta final. A gente vinha de 2 resultados negativos, conseguimos um empate fora de casa, agora a gente tem um jogo muito importante dentro de casa, então a gente só depende da gente, só descansar agora e pensar no Inter. Tá com o troféu de melhor em campo da transmissão da TV Globo ali, PVC, você votaria nele também? Tô aqui pensando se não tem ninguém do Atlético. Nicão jogando por dentro, Renato Kaiser que fez gol, Canezinho jogou bem, mas acho que o Tietê merece pelo gol. Esse gol é um gol Tietê, né? É engraçado, vamos voltar lá em 2016, quando ele jogava no Audax do Fernando Diniz, e o Audax na semifinal do Campeonato Paulista, em Itaquera. Depois, pelo Palmeiras, ele fez muito gol assim também. E hoje ele fez um gol que recupera o que chamou a atenção quando ele surgiu no Audax do Fernando Diniz, vice-campeão paulista de 2016. Ele jogou bem, eu só imaginava que ele fosse ser de novo o primeiro marcador lá na frente. Só que o Atlético joga diferente do Atlético Mineiro, quando o Diniz escalou ele assim, né? O Atlético Mineiro cuida muito da saída de bola. O Atlético Paranaense é um time que recupera a bola e põe em velocidade, como na jogada do seu gol. Cereto, o Tietê tem se mantido bem discreto sobre a bronca do Fernando Diniz, né? Hoje ele só fez uma menção, usando uma frase que é muito comum a gente ouvir de jogador de futebol. Só eu e minha família sabemos o que eu passei para chegar até aqui e tal, mas ele jamais quis entrar em rota de colisão com o treinador por causa desse episódio, né? E não deu para identificar exatamente se essa frase citada por você tem a ver com a questão do Diniz. Né? Não deu, para mim, pelo menos para mim, não ficou absolutamente claro. Foi resolvida a questão, ele chegou a se manifestar nas redes sociais
ele teve contra o Bragantino, e não por causa da briga com o Fernando Diniz, a discussão. Repito, a informação que eu tenho, até de uma conversa com o Muricy, que houve, o Muricy hoje é o coordenador técnico do São Paulo, e que houve uma conversa entre o Diniz e o Tietê. Primeiro, uma conversa particular, o Diniz pediu desculpas para o Tietê, pediu desculpas para a família do Tietê, chegou a conversar com a esposa do Tietê e tudo mais, e também pediu desculpas na frente dos jogadores, porque entendeu o Diniz que, de fato, o Tietê ficou bastante exposto com aquela discussão, com aquela briga, enfim. Mas eu acho que o Tietê é um jogador muito importante no time do São Paulo, porque ele faz mais de uma função. Ele é um cara polivalente. E acho até que ele deveria ter sido escalado para fazer a função mais adiantada, que foi a função que o Daniel Alves fez hoje, e não o contrário, né? E não o contrário. O Tietê serviu ali na saída, jogou hoje na saída de bola, praticamente de primeiro volante, e o primeiro volante foi o Luan, né? O Tietê na saída de bola. E o Daniel Alves jogando como um segundo atacante. Acho que o Tietê poderia fazer melhor a função, como já fez naquele jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, quando o Luciano não jogou e o São Paulo venceu o Atlético Mineiro com o Tietê fazendo a função de segundo atacante. Em outro trecho da entrevista coletiva, o Fernando Diniz analisou mais assim, globalmente a atuação do São Paulo. Vamos rodar. Eu concordo com a avaliação de que no primeiro tempo a gente jogou abaixo, mas o jogo estava muito travado, tanto para nós como para o Atlético. É um time difícil de jogar aqui. A gente teve mais a bola, eles colocaram duas linhas de quatro muito próximas uma da outra, evitando um pouco o nosso jogo entre as linhas, e o jogo estava travado. No segundo tempo, com as mudanças, um pouco também da mudança tática e da mudança de peça, a gente teve um pouco mais de mobilidade e a gente conseguiu jogar um pouco mais no meio das linhas, jogar um pouco mais com bola longa e com inversão de jogo também. E aí isso facilitou e o time acabou produzindo mais do que o Atlético. No segundo tempo a gente teve assim, muito mais perto de ganhar, foi isso que eu disse. No segundo tempo a gente teve mais perto de ganhar do que o Atlético. Concorda com ele, PVC? Bate um pouquinho com a análise que você já fez aqui pra gente, né? Concordo inteiramente. O São Paulo teve mais perto de ganhar no segundo tempo. Eu estou aqui olhando, é uma das vantagens de trabalhar a única vantagem que tem de trabalhar em casa, única, sempre melhor estar no estúdio. Mas olha aqui, ó, são 12 vitórias do Atlético, 4 empates e 2 vitórias do São Paulo jogando na Arena da Baixada. Só as 2 vitórias. Hoje foi o 5º empate, então, né? 12 vitórias, 5 empates e 2 vitórias do São Paulo. 2 vitórias do Atlético, 5 empates e 2 do São Paulo. São Paulo, quando você tem torcida, Barreto, você sabe assim, ó, o Palmeiras vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre. O torcedor faz assim, ó, 0 pontos. O Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Você põe, 1 ponto. O São Paulo vai jogar com o Atlético Paranaense da Baixada. O torcedor do São Paulo não põe ponto. No programa, é aqui que vai ganhar ponto? Não é aqui que vai ganhar ponto. Hoje, desse ponto de vista, ganhou 1 ponto. Não perdeu 2. Porque o São Paulo não ganha ponto. Historicamente, o São Paulo não vai bem na Arena da Baixada. O problema é que está ficando um time que tinha uma distância de 7 pontos para o segundo colocado, ele está ficando 1 ponto na frente e tem confronto direto na quarta-feira. E o dramático é isso. Mas a lógica não é você... O torcedor do São Paulo sabe, quando vai jogar na Baixada, que dificilmente vai vencer o jogo. O Cereto, o Diniz falou que o São Paulo esteve mais perto do gol, mas o Atlético Paranaense reclama de um lance em que poderia ter ficado muito perto do gol, que é um pênalti não marcado. Vamos mandar esse lance aí para ver a posição de vocês. Não essa bola. Longe não dá para ver. Eu acho que contato tem de jogo. Muito bem, mas fica registrada aqui a bronca, a reclamação. Vamos para o último trecho da entrevista do Fernando Diniz, que já é projetando o próximo jogo, que está ficando dramático, hein? Porque o Inter vai vencendo o Fortaleza por 2-1. Quarta-feira, São Paulo e Inter é uma decisão para título? Bom, decisão tem sido todos os jogos do campeonato. Um campeonato que você vai somando pontos para poder ser campeão. Os 38 jogos são decisivos. É assim que a gente tem encarado o campeonato desde quando ele começou. Então a gente vai encarar como uma grande decisão, como a gente encarou hoje também.
Mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, independente do que acontecer no jogo, qualquer que seja o resultado. O PVC, para fazer uma citação à Revolução dos Bichos, do George Orwell, está sendo relançado agora com um título mais próximo do original, A Fazenda dos Animais, na tradução em português. Todos os jogos são iguais, mas alguns jogos são mais iguais do que os outros, né? Sem dúvida. Sem dúvida.